porque muita gente, por estar muito junto, muita gente confunde o que é atribuição do engenheiro e o que é atribuição do arquiteto, já que os dois se complementam fazendo uma obra, fazendo um edifício. O que seria ali que o juiz teria que se atentar, que é de atribuição do arquiteto ou do engenheiro? O que precisa aí para diferenciar essas duas atuações? Muito bacana. Até para não ficar igual a Orla de Santos, né? Que tem alguns prédios que são tortos. E você poderia voltar um pouquinho e dar uma pitadinha da Boate Kiss pra gente? Falar um pouquinho sobre... Já que você falou de incêndio, agora a gente precisa saber esse caso aí da Boate Kiss, que foi algo muito polêmico e que envolveu perícia. Então vamos começar essa live. Vou aproveitar para apresentar a Verônica. Verônica é arquiteta, perita em arquitetura, e hoje ela vai falar como que o arquiteto pode ser perito. Como que é essa atuação da arquitetura fora dos projetos, né, Verônica? Que é o mais comum, o que todo mundo conhece. E a perícia vem aí dar um novo ar à arquitetura. Conta um pouquinho mais da sua formação, Verônica. Então, meu nome é Verônica Almeida, como todos já estão vendo aí. Eu sou arquiteta e urbanista de formação, já há uns 8 anos mais ou menos. Acho que nós temos até a mesma idade de formação, nós já havíamos falado sobre isso. Você formou quando? 9 anos. 2013. Também, eu formei em 2012. Você tá mais nova, hein, Verônica? Mais ou menos na mesma época, né? Nós temos. Pois é. Bom, sou arquiteta e urbanista. Atualmente eu estou gerenciando o meu escritório de arquitetura particular. Hoje eu atuo com projetos residenciais e comerciais a nível executivo, tá? E também sou perita em arquitetura com foco em patologia das construções e incêndio. Bacana, muito bacana. Hoje nós vamos estar focando nisso, nós vamos estar focando hoje nisso. Só abrindo um parêntese aqui agora, que eu já adianto logo para a gente se localizar melhor aqui no decorrer da nossa live. E eu não vou estar focando em cálculos, orçamentos, nenhum detalhe muito técnico das investigações, né? Ou estrutura de laudo, essas coisas, não vou estar focando hoje, até porque eu acho que é tema para outras lives, outros assuntos. Não, e eu também não conseguiria acompanhar. Cálculo, Verônica, me tira dessa. Não falei muito técnico nessa área. A nossa abordagem hoje será mais com foco nas investigações, né, naquilo que as investigações vai especular, né, na hora ali da polícia e tal, e falar um pouco também das nossas atribuições como arquiteto e urbanista e que mais? Mas a gente vai falar como que funciona, né, a perícia em arquitetura, né? Como que é essa perícia? Exatamente. O que eu tenho para dizer nesse sentido aí, é que, primeiramente, nós que eu falo arquiteto, né? Nós precisamos ter o foco lá na nossa lei de número 12.378, que é a lei que trata sobre as atribuições dos arquitetos e urbanistas, e também da outras providências, né, na área de arquitetura e urbanismo. Bom, quando a gente fala de perícia em arquitetura, a gente tem que lembrar que a arquitetura ela é um leque de opções, né? Esse curso tem muitas áreas, né? Exatamente, ele nos abre um leque de opções em muitas áreas. Então, para a gente estar conferindo tudo isso aí, a gente vai precisar ficar atento nessa lei de atribuição dos arquitetos e urbanistas. Dentre as possibilidades de perícia na área da arquitetura, eu posso estar citando algumas agora, para a gente já ir entrando no clima aqui, que no caso seria, por exemplo, na área de projeto,
na área de ensino também. A gente pode estar precisando aí, em algum momento, da perícia em medições, perícia em orçamento, perícia em plágio, tá? Inclusive, são complementares à arquitetura ou estão dentro da arquitetura? Estão dentro, é. Tudo dentro do nosso escopo de trabalho. Tá? Na área de plágio eu fiz um trabalho meio recente, falando sobre ideias, né? Muita gente pensa que às vezes uma criação ou um produto a gente não pode chamar como ideia, né? Mas a verdade é que eu quis dizer que uma ideia, um produto ou uma criação, quando você desenvolve, ela na verdade significa uma ideia materializada. Nós temos duas fases de ideias que eu posso dizer. Uma ideia que está na fase imaterial, que é a mental, e a ideia que está no plano materializado, que é a partir do momento que você expressa. Assim que você expressa... Mas precisa da ação, né? A ação nesse meio tempo transforma. Na ação de expressar a ideia, essa ação constituir em uma ideia que pode ou não ter registro. Tá? Se você aciona uma ideia numa folha de papel e aquilo serve como orientação construtiva de algum projeto, aquilo pode vir a ser registrado. Tá? Então, eu quis fazer esse parêntese aqui sobre esse trabalho, sobre a questão da ideia, porque tem relação também com essa questão do plágio. Só mencionando aqui que a questão do plágio, a gente pode estar conferindo lá no CAL, tá? A resolução 67, de número 67, ela vai descrever sobre como identificar plágio na área de arquitetura, que seriam tantos trabalhos de textos, como também projetos de arquitetura, trabalhos técnicos. Nossa, e tem gente que faz plágio de projeto? Tem. E o CAL, ele estabelece dentro dessa resolução algumas, como que eu posso dizer, alguns atributos que não podem ser repetidos, né? Que seriam o partido topológico e estrutural, e a distribuição funcional também do espaço, a forma volumétrica espacial, interna ou externa. A resolução nos diz que a partir de duas repetições ou mais já é considerado plágio na área da arquitetura. Tá? Esse é um exemplo da perícia na área de arquitetura, plágio, né? E nós vamos adentrar na nosso tipo de perícia, que é patologia das construções e incêndio, no meu caso. Muito bom. Para começar, deixa eu só voltar um pouquinho também, que eu acabei esquecendo de mencionar algumas outras possibilidades de perícia, que seria avaliação de imóveis também, tá? Temos avaliações de imóveis, avaliação de consumo de água, energia, entre outros que vão estar constando dentro da nossa lista de atribuição de arquitetura e urbanismo. Tá? Bom, partindo então aí para a nossa área definitivamente de patologia das construções. É a perícia que você mais faz, né? Isso, é a perícia que eu estou atuando é essa. Falando especificamente aí da minha área de atuação, a qual me compete também, vou falar algumas explicações, né? Eu tenho para dizer o seguinte: esse serviço ele serve para investigar os mecanismos e causas e origem das diversas manifestações patológicas que podem ocorrer nas edificações. Tá bom? Mas é tudo? É fachada, é prédio inteiro? Como que é? Tudo. Inclusive, até em nível urbanístico, desenho urbano, quando a gente tem aqueles problemas com enchentes e, sabe, áreas de autoconstrução, tem muito isso também. De repente, pode também precisar de alguma coisa na área investigativa. O que eu posso dizer também sobre a questão da perícia é o seguinte: onde tem palco para problema, para discussão, para confusão, é a área da perícia, não só para arquitetura, como também para qualquer área. Sim. Quando há um ponto controvertido, muitas vezes o juiz vai chamar o perito para verificar o que aconteceu ali e resolver esse incidente duvidoso, né, Verônica?
E para resolver isso, é preciso chamar um perito, né, na área específica da discussão. Exatamente, com a expertise daquele problema. Exatamente, para que seja feito o nosso laudo pericial, né, de acordo com a área. Sim. Bom, falando um pouco também da etimologia da palavra, que é bastante curiosa, né, que é patologia, não é por acaso, tá? Esse nome, ele realmente tem uma analogia com o mesmo termo empregado na área da saúde, tá? Onde é possível fazer comparação entre um edifício e um corpo humano, e não é por acaso, mais à frente, se eu me lembrar, eu acho que eu vou estar dando alguns exemplos também do porquê dessa comparação, tá? Então, falando da etimologia da palavra, é uma palavra que vem do grego, né? Com a derivação dos termos patos, que significa enfermidade ou doença, e logos, que significa estudo, né? Então, a patologia das construções seria uma área da engenharia, portanto, uma ciência, que é responsável por estudar as anomalias presentes nas edificações, tá? Presentes nas edificações, e também busca entender os mecanismos e as causas decorrentes dessas manifestações patológicas, tá bom? Bom, eu não sei se eu estou usando termos muito técnicos, que pode acabar... Não, mas você está explicando direitinho, pode continuar. Esse ponto aqui é a etimologia da palavra, porque é uma palavra que realmente confunde com a área da medicina, né? Então eu quis abrir esse parêntese aqui para a gente entender o porquê dessa etimologia. Bom, aliado à patologia das construções, nós temos uma norma que ela, junta com a patologia das construções, ela serve para contribuir para os avanços das discussões, tá? Acerca do estabelecimento de parâmetros que garantem uma maior segurança na hora da execução da obra ou da execução do projeto, tá? Ou da execução também de manutenções. Essa norma a qual eu me refiro, ela é a norma de desempenho, tá? Eu não vou me lembrar agora de cabeça o número dessa norma. Tem problemas, qualquer coisa depois você me manda, eu peço para a editora colocar. A Emily coloca. Isso, o nome da norma é norma de desempenho, que a gente utiliza para nos auxiliar no desenvolvimento dos projetos da arquitetura, tá? Então, a norma, ela nos traz parâmetros, tá? Que serve para nos garantir um pouco mais de segurança na hora da execução dos projetos. Sim. Beleza? Bom, pode falar. Não. Você ainda tem mais alguma outra coisa, senão eu ia para alguma pergunta aqui. Tá bom. Então, você quer falar ou eu continuo? Não, pode continuar. Então tá bom. Bom, e como é que funciona isso na prática? Então, como é que funciona essa questão do nosso trabalho na prática, né? Dando a entender um pouco mais as nossas... o que nós temos que ficar atentos, tá? Primeiramente, é preciso a gente entender, ou ter um olhar um pouco mais clínico, né? A respeito de como uma edificação funciona, digamos assim, tá? Ou seja, entendendo que as edificações, né, através dos seus vários elementos construtivos, conectados entre si, né, eles formam um mecanismo que estão em constante movimento. Calma aí, só um minutinho. Tem gente aqui na minha frente aqui que eu não consigo ver. Tá. Gente, qualquer gafe é marinha de primeira viagem. Tá? Acontece. Sua primeira live, né, Vê? Eu tô com medo de começar a tocar aqui. Eu não sei se eu coloquei no silencioso e depois ninguém me escuta quando eu tô falando. Não, relaxa. Se parar de escutar, eu vou falar, Verônica, não estou te escutando. Tá bom. Era pra mim estar com fone de ouvido também e o abafador de som com o microfone. Só que aí meu celular só tem um buraco aqui e aí eu não consegui. Sem problema. Vamos voltar aqui, senão a gente... como eu estava falando... Como funciona, né? Vamos voltar. Você estava na parte de como funciona a perícia em arquitetura. Isso, Na verdade, um parêntese sobre
como que deve ser o nosso olhar a respeito de uma edificação, tá? Uma construção. Então, o que acontece? Nós precisamos ter um olhar clínico entendendo que as edificações, através de seus vários elementos construtivos conectados entre si, eles formam um mecanismo, né? Onde eles estão em constante movimento, tá? E trabalham distribuindo suas cargas e realizando também outras atividades. Ou seja, a edificação, a construção, apesar dela ser a olho nu, algo que está parado, ela, na verdade, está em constante movimento, tá? As estruturas e todo o restante. Mesmo então, depois de construído? Mesmo depois de construído? Mesmo depois de construído. Por quê? Tá? Assim, você coloca móveis, coloca peso, é por causa disso? Exatamente. São as cargas que vão se somando ao longo do tempo e ao longo do uso também da edificação, entendeu? Entendi. Então, muitas vezes a pessoa... Eu vou estar falando, inclusive, sobre essa questão das cargas, né? Um pouco mais adiante, a respeito daquele edifício que tombou lá em Caguastinga. Mais adiante a gente fala sobre isso, tá? Bom, entendendo que a edificação tem toda essa movimentação, a gente entende que tudo que possui movimento está sujeito a agentes de degradação, né? Então, quando submetemos um corpo a determinado tipo de esforço, o que acontece? Ele pode, ao longo do tempo, sofrer deformações, né? Então, assim, sendo as edificações um sistema complexo, tá? Então, é claro que precisamos dar a ele a devida atenção, tá? Então, por ele ser um sistema complexo, onde a gente possui estrutura envoltória, que seria o fechamento, né, a alvenaria ou outro tipo de fechamento, e seus sistemas, entre outras coisas, a gente percebe uma similaridade com o corpo humano, onde a gente tem esqueleto, né, que seriam as estruturas, a gente também tem os sistemas, que, por exemplo, o hidráulico pode ser comparado ao sistema circulatório, por exemplo, entre outras características similares, tá? Então, o termo patologia vem dessas comparações. Bom, o que mais que eu tenho para falar aqui? Bom, então é isso. Daí é de onde nasce o nosso trabalho, tá? De onde nasce o nosso trabalho, que seriam nas investigações das ocorrências das diversas manifestações patológicas possíveis de ocorrerem em uma edificação. E como seria, então, essas investigações? Como é que elas se dariam, essas investigações, na prática, né? Elas podem ocorrer, então, de diversas formas, tá? Com diversas técnicas, aliás, em diversas formas e locais da construção. Por exemplo, na fundação, na estrutura, na alvenaria, no revestimento e em qualquer área, em qualquer parte da edificação, tá? Onde para cada qual cabe uma análise e uma avaliação diferente e também a depender do material, né? Depender do material que esteja sendo investigado, você vai, para cada tipo de material, você vai empregar uma técnica de investigação diferente. Na verdade, é uma relação entre o material e o tipo de patologia que está ocorrendo, né? Para cada uma dessas, você aciona uma técnica diferente. Bacana, então você tem que ir no prédio, né? Você vai ter que ir nesse prédio e investigar com os seus equipamentos, correto? Exatamente. Tem todos os já equipamentos. Respondendo aquela sua pergunta. Isso, já respondendo uma pergunta que você fez lá na nossa inbox, se precisa de diligência, né? Precisamos sim da diligência, sim. Porque é impossível investigar qualquer situação como essa se não tiver presente. A gente precisa de câmera fotográfica, treina. Muitas vezes a gente pode precisar de equipamentos especiais, como no caso de uma patologia, por exemplo, com relação à umidade, que é um tipo de patologia que não é uma patologia simples, você não consegue identificar as causas dela a olho nu. Então, você pode estar utilizando a termografia infravermelha, né? É um equipamento para medir isso. Enfim,
entre outras diversas técnicas. Drone, todos os equipamentos, né? Drone, fazer um drone virar lá em cima do prédio. Bacana. Muito legal. Bom, você tem mais perguntas aí? Eu tenho mais algumas coisas, mas eu quero também ouvir algumas coisas. Tenho várias. Tem uma que eu acho muito bacana, porque muita gente, por estar muito junto, muita gente confunde o que é atribuição do engenheiro e o que é atribuição do arquiteto, já que os dois se complementam fazendo uma obra, fazendo um edifício. O que seria ali que o juiz teria que se atentar, que é de atribuição do arquiteto ou do engenheiro? O que precisa aí para diferenciar essas duas atuações? Então, segundo o próprio engenheiro, que é o nosso amigo Fernando, esqueci o sobrenome Sarian. Fernando Sarian, exatamente. Sim. Grande Fernando. Gente, um abraço para ele, tá? Um querido. Então, segundo ele, que é engenheiro, né? Ele disse por ele que a área da arquitetura é ainda mais vasta na opção de perícia do que a própria engenharia. Tá? Essa que eu estou fazendo mesmo sobre patologia, ela está presente na nossa atribuição, dentre outras também. Uhum. E a de incêndio é um agregado a mais que eu estou atribuindo no meu currículo, tá? A de incêndio. Por que eu atribuí essa de incêndio, né, como esse a mais no meu currículo? Porque a de incêndio, ela pode também ter relação com patologia das construções. Sério? O incêndio pode ser em razão de uma patologia? Pode, com a questão de curto-circuito, que é os sistemas da edificação, entendeu? Se ele foi mal edificado, aí mal executado, ele pode sofrer curto-circuito, né? São essas gambiarras que o povo fala muito por aí, né? Sim. Então pode ocorrer. Só que, na condição de uma perícia sobre incêndio, a gente tem uma ressalva, que ela pode ser patologia, mas pode ser uma infinidade de outras coisas. Então eu quis investigar mais porque contribui com as nossas curiosidades sobre investigação. E aí tem aquela coisa, né, do zona quente, zona morna, tem isso? Isso, a gente pode dividir em quadrantes as áreas. Sim. Tem que ter o cuidado de iniciar por cima e investigar toda essa questão da área do incêndio por regiões, né? Muito bacana. Porque tem muitos perigos, né? Uhum. Enfim, então eu fiz esse agregado a mais, né? Sobre essa questão. Deixa eu só pegar um controle. Estou precisando. Cadê meu negócio? Enfim, essa questão aí do incêndio aí, ela vem como um a mais, né, no meu currículo, para contribuir também com essas investigações aí relacionadas a incêndio, tá? Para não deixar faltar algum detalhe aí. Pode ocorrer, por exemplo, incêndio que tenha acontecido num veículo, pode ser um incêndio criminoso. Então, você tem diversas técnicas para investigar o incêndio. A gente precisa saber a ciência do incêndio, precisa saber como se propaga, né, esse incêndio na edificação e tudo mais. A dinâmica do fogo, a gente precisa entender tudo. Enfim, são diversas, como que eu posso dizer, diversos aspectos que a gente precisa estar atento na hora de uma investigação pericial sobre incêndio. Não só sobre incêndio, mas como todas as outras, né, gente? Como todas as outras. Enfim, falando sobre incêndio, eu ia falar agora um exemplo prático, né, da Boate 15, mas eu acho que eu vou falar primeiro daquele edifício que caiu agora há pouco. Sim. Da Guatinga Sul. Pois é, sobre esse edifício, infelizmente, eu trouxe ele porque ele é muito recente, está na mídia, né? Infelizmente... E desabou, né? Eu não tenho... Pois é. Infelizmente, eu não posso afirmar nada sobre esse caso, porque ele é recente e eu ainda não tive tempo de saber se esse laudo pericial já saiu. Eu acredito que não. Até a minha última pesquisa que eu fiz, acho que não saiu.
mas está em processo de análise ainda, né? Mas eu tenho algumas coisas sim para dizer a respeito, mesmo sem ser a nível de como que eu posso dizer, de resultado diagnóstico daquela situação. Tá? O que eu vou falar aqui é o que eu percebo que pode ser. Tá? E até mesmo alguns cuidados, né, Verônica? Porque você falando isso, você vai trazer para as pessoas alguns cuidados que elas precisam ter para cuidar das suas casas, né? Esse é o objetivo. Então, e se tratando exatamente desse caso do desabamento, ele é um dos vários, tá? Isso ocorre muito pelo Brasil, ainda mais com a nossa política habitacional, que ainda não é, né, lá essas coisas, digamos assim. Nós temos muito a crescer ainda nessa área. A Lei de Assistência Técnica, a lei de número 11.888, ela está começando agora a sair do papel, né? Ela foi criada pelo, se eu não me engano, se eu não falho a memória, não sei se eu vou saber pronunciar o nome dele aqui, é o Clovis Ingolfrex, uma coisa assim, é o criador da Lei de Assistência Técnica gratuita, tá? Me perdoe se eu não pronunciei o nome certo. Não, fica tranquila. Só pelo número o pessoal procura, que esses nomes estrangeiros ficam meio complicados. Até o meu, né, Verônica? Exatamente. O meu você já aprendeu. De novo. Oi? O meu você já aprendeu. O seu eu tô direto pesquisando. Você é uma referência em pesquisa sobre perícia, né, minha querida? A gente tá direto se conectando. Como é que é Sim. Isso aqui? Como é que é isso ali? Você, na área de direito, como advogada, eu aproveito um pouquinho, eu confesso que eu aproveito. Como é que é esse termo aqui? Como é que... Aquele dia a gente discutindo lá sobre algumas questões lá da escritura também, né? Alguns detalhes que a gente... Sim. Enfim. Exatamente, é necessário, assim, o intercâmbio entre as áreas, é bem interessante. De informação, né? Sim. Enfim. Eu aqui também, eu tenho os meus parceiros também, que são engenheiros, arquitetos, que a gente trabalha em conjunto, né? Tá sempre tirando as nossas dúvidas e tudo mais. E a gente tem aí trabalhado muito nesse sentido aí também, né? Além da arquitetura, perícia também. Então, voltando aqui sobre a Lei de Assistência Técnica Gratuita, a lei de número 11.888, tá? Que ela está aí começando a... Inclusive, eu atuei, tá? Como arquiteta, assessora na CODAB, aqui de Brasília. Eu trabalhei lá por um tempo, desenvolvi alguns poucos projetos a nível urbanístico, contribuí, né, na verdade, a nível urbanístico e também arquitetônico, em melhorias habitacionais e também no desenvolvimento da regularização fundiária da cidade, porque a gente atuou muito em cidades que não eram regularizadas, né? Então, nós trabalhamos muito ali com melhorias habitacionais, fizemos projetos para pessoas de até 3 salários mínimos, né? Elas precisam comprovar. Em qual região de Brasília? Então, foram várias regiões atingidas, uma delas Sol Nascente. Sol Nascente, Braslândia, acho que Itapuã. Eu não vou me lembrar de todas na cabeça agora, mas foram várias. São cidades que nasceram. São cidades que nasceram através da autoconstrução e através do não planejamento das cidades. Entendi. Tá? São cidades que nasceram sem um projeto urbanístico, né? Por isso elas passaram por um processo inverso. O normal é que quando você vai desenvolver um projeto urbano, você primeiro faz o projeto urbano de acordo com as leis ambientais, de acordo com os loteamentos, tudo sendo trabalhado com as leis, assessorado pelas leis que a gente precisa se conectar, né, uns com os outros para desenvolver um trabalho urbanístico, porque o trabalho como arquitetura e urbanismo, na verdade, é como se fosse uma matéria interdisciplinar. Tá? O trabalho inicia na gente, respondendo a sua pergunta, que agora me voltou à cabeça, você tinha perguntado qual era a diferença entre o arquiteto e o engenheiro. Exatamente. Em suma, eu vou chegar nesse ponto. Em suma, nós arquitetos e urbanistas, nós estamos aptos a organizar os espaços,
tá? Nós estamos aptos a desenhar o formato do espaço, nós estamos aptos a edificar no sentido funcional, no sentido estético também, tá? No sentido... E até mesmo bairros, né, Verônica? Não é só um prédio, são bairros que vocês organizam. Exatamente. Essa é a parte que está relacionada ao urbanismo, tá? A parte relacionada ao urbanismo que a gente faz o desenho das cidades, né? Em conjunto, nossa profissão ela é em conjunto com várias outras profissões, né? Então, quando você me perguntou qual a diferença, então, em suma, tá? Não é que seja só isso, mas resumidamente, nós somos organizadores de espaços a nível de construção civil, né? E os engenheiros, resumidamente falando também, eles estão muito aptos a trabalhar com o cálculo estrutural, aquilo que deixa as edificações de pé. Mas também pode atuar nos sistemas, né, que é cálculo de elétrica, cálculo de hidráulica, enfim. Tanto o arquiteto quanto o engenheiro pode trabalhar nesses sistemas, tá, nos cálculos. E, enfim, a diferença básica é essa. A gente organiza, né, a edificação, a gente traz o volume, a forma e tudo mais que for necessário a respeito da edificação. E o engenheiro chega para fazer aquilo que está de pé. Tá? Entendi. Com as estruturas da fundação, ele é responsável pelo cálculo das fundações. Também temos uma preocupação com o tipo de solo, o tipo de resistência, porque cada solo em determinada região tem um tipo de resistência diferente, né? Então a gente precisa, através de levantamentos topográficos, entender como que aquele solo se comporta a determinado tipo de estrutura, né? Entendi. Então o engenheiro vai pedir um laudo, né? Vai pedir um laudo sobre essa questão do terreno, né? E vai, a partir desse laudo, entender o que pode ser calculado ali, o que pode ser utilizado ali como estrutura, né? Muito bacana. Até para não ficar igual a Orla de Santos, né? Que tem alguns prédios que são tortos, justamente em razão da Orla ter esse solo que... mais flexível. É flexível, exatamente. Muito bacana, Verônica. Essa é a diferença básica da nossa profissão para do engenheiro. E não termina só no engenheiro, tá? As pessoas que ficam achando que a arquitetura é apenas engenharia e arquitetura, não. Tem os designers também, tem os profissionais como que eu posso dizer, da lei ambiental, né? Engenheiros ambientais, vão investigar as áreas, se pode ou não ser construída. Eu estou falando tudo muito resumidamente, porque nós temos um tempo escasso. Sim. Senão a gente ia, né? É uma matéria muito complexa. E você poderia voltar um pouquinho e dar uma pitadinha da Boate Kiss pra gente? Falar um pouquinho sobre... Já que você falou de incêndio, agora a gente precisa saber esse caso aí da Boate Kiss, que foi algo muito polêmico e que envolveu perícia, né? Perícia criminal, inclusive. Então, verdade. Nesse caso da Boate Kiss, que foi em Santa Maria, Rio Grande do Sul, né, nós temos já a causa já temos o laudo pronto, é um caso antigo. Então, nós temos a causa, que é aquela espuma de poliuretano, né, que é uma espuma, é um material altamente tóxico quando se propaga chama por ele. Então, é um material que, nesse caso específico, de acordo com as investigações, aconteceu que o dono, alguns dos responsáveis pela edificação ou pelo prédio, optou por escolher o material mais barato e a mão de obra mais barata. Aquele velho caso, barato que sai caro. E saiu não só caro, como saiu com a restrição da liberdade dele, né? Exatamente, é impagável, né? Nós temos vítimas aí, então, assim, é uma situação que, infelizmente,
né? Não deveria ter acontecido, porque, na verdade, tem como saber dessas coisas quando você trata de uma forma responsável, né? Sem negligenciar a situação, né? Como foi no caso, foram uma série de negligência, né? A compra errada, a mão de obra errada, o espaço, né, como deveria estar organizado, não estava organizado de acordo com aquilo que pede o Corpo de Bombeiros sobre os espaços. Não tinha saídas de emergência suficientes? Não tinha saídas de emergência. Não tinha, inclusive, janela, se eu não me engano. Então, assim, tudo pior, né, nesse caso. Essa situação desse isolamento acústico, ele, inclusive, poderia ter acontecido, né, na concepção de projeto, tá? Então, existe maneira da gente trabalhar na concepção de projeto o isolamento acústico a partir da parede, né? A partir da alvenaria. Então, você a escolha desse material, insere, né? Já insere. Exatamente. Já insere internamente na parede o isolamento acústico. É uma opção. Não que não tenha opção, né, de segundo plano como esta, só que com materiais mais seguros, né? Mas eu ainda acredito que a opção melhor que tem é a gente estar trabalhando com o isolamento acústico internamente na parede. É mais seguro, tá? E nesse caso, principalmente porque essa edificação, como ela se trata de uma edificação, se eu não me engano, de uso misto, ou seja, é uma edificação que pode acontecer diversos tipos de uso, então o arquiteto precisa estar atento a esse tipo de detalhe, porque no caso de edificação que é comercial, que pode haver ruídos, então você vai precisar sim de um isolamento térmico, de um isolamento acústico. Ainda mais lá que tinha show, né? Exatamente. Casa de show, o pior local possível depois de uma cozinha, né? Convenhamos, porque o local de show é onde as pessoas entram para beber muito, né? Ficam fora de si, muitas vezes, e ainda gostam de usar fogos de artifícios para se divertir, né? Cigarro também, essas coisas todas. Então, assim, o ambiente, todo o ambiente foi mal trabalhado, né, em cima de tudo isso. Então, foram uma série de negligências que foram cometidas, tá? E, infelizmente, acabou contribuindo para essa situação, né? Bom, dando um fechamento ali sobre a questão do edifício que caiu em Taguatinga, né, que eu falei que ia supor. Gente, então, na minha observação, na minha humilde observação, eu não estou afirmando porque o laudo ainda não saiu, mas é possível que tenha sido falta de manutenção daquela edificação, tá? Aquelas edificações ali de Taguatinga Centro, Taguatinga Sul, elas têm muitos anos de uso e, há anos atrás, era ainda mais escasso a questão da norma de desempenho, tá? Que é quando a gente trabalha o projeto com a preocupação de passar o manual de uso da edificação para o cliente. Então, isso é recente. Já tem preocupação sobre essa norma desde tempos antigos, né? Mas ativa mesmo no nosso meio, ela é de 2008, se eu não me engano. E essa manutenção é feita por arquiteto ou por engenheiro? Como que é feita essa manutenção? Tem algum exame? Então, essa manutenção, ela ocorre de diversas formas. Nós costumamos dizer que a pior manutenção que existe é a manutenção corretiva, que é quando você faz uma manutenção depois do problema ocorrido. E depois como é que faz para levantar o prédio de novo, né? Exatamente. Dentro desse aspecto, dentro dessa questão, nós temos aí 3 tipos de manutenção dentro da norma de desempenho que ela nos alerta. Quando o projeto é feito todo direitinho, possui manual para você passar para o cliente e tudo mais, ela vai indicar para o usuário que ele tenha que fazer a manutenção preditiva, né? Que ela se relaciona com a profilaxia a respeito da patologia, né?
Então, ela se relaciona com isso. O que quer dizer a manutenção preditiva? É aquela manutenção que, como o próprio nome diz, ela prediz o que pode ocorrer. É uma prevenção. Com aquele tipo. É para prevenir. Exato. Na verdade, a preditiva vem antes da preventiva. A preditiva, ela é, no caso, um método de inspeção, né? Que você tem uma constância em buscar, averiguar como que está sendo, como que eu posso dizer, como que está sendo utilizado determinado sistema ou elementos construtivos da construção. E ela pretende dizer se determinado tipo de elemento construtivo está se saindo tudo bem, se está trabalhando de acordo com o previsto. Então, essa é a nossa manutenção preditiva. E a preventiva, ela é alimentada pela manutenção preditiva. Tá? A manutenção preditiva, ela diz como que está, e a preventiva, se houver alguma necessidade, já faz com antecipação. Tá? Já a corretiva é aquela mais cara, é a manutenção mais cara. É desse edifício aí, ó, que aconteceu. De Taguatinga. Tá? Possivelmente. O de Taguatinga, exatamente. Não sabemos se nesse caso foram erros de projeto, possivelmente, ou se foi também uma negligência do morador. Muitas vezes, às vezes, o projeto é feito corretamente, mas o morador negligencia a manutenção, né, o serviço de manutenção, porque uma coisa importante que as pessoas não sabem é que construir, muitas vezes, não é tão caro quanto manter uma edificação. Justamente por conta dos processos de manutenção constante que você precisa estar... Desculpa, se tiver barulho, é a avenida aqui dentro. Enfim, você precisa estar atento às necessidades de manutenção da edificação com constância, tá? Isso não é uma coisa que pode ser negligenciada, do contrário, acontece o que aconteceu ali. Enfim, então, muitas vezes pode sair até mais caro do que a própria construção, né? Porque é um gasto que pode ser crescente. E a depender de como tenha sido elaborado na concepção de projeto, né, as soluções projetuais, esse edifício pode ser mais dispendioso com relação à manutenção ou não. Vai depender do que foi feito no projeto. Entendi. Então, é preditiva, que é aquela que vem antes de ter uma prevenção do problema, aí depois a preventiva, que vem para prevenir o desabamento, né? Se vê algum problema, aí vai lá, já corrige, e a corretiva, que é... A corretiva é a pior delas. A corretiva é aquela que você deve evitar. É depois que o prédio desabou. Você evita a manutenção corretiva na preditiva e preventiva, tá? Então, essas duas, quando está sendo feito tudo direitinho, de acordo com o manual, se foi feito um projeto adequado, então você consegue evitar muita ação dos agentes de degradação. Entendi. Tá? Porque é como aquilo que eu falei no início do vídeo. Toda edificação está em constante movimento, tá? Através das cargas, né, da própria edificação e através também da movimentação de pessoas, da movimentação do solo, inclusive em áreas próximas a avenidas, que também causam vibrações, tá? Por isso que tem norma de distanciamento da edificação para uma rua que seja avenida, porque os veículos pesados podem causar vibrações que podem ser maléficas às edificações, né? Então tem uma série de requisitos que nós precisamos estar atentos. Entendi. Com relação a várias normas, e uma delas que nos assessora bem é a norma de desempenho. Tá? Entendi. Enfim. Diga. Pode falar. Não, eu vou fazer um fechamento. Enfim. É um pouco daquilo que eu faço, né? Não sei se está dando para ficar muito claro. Tá. Ainda mais que a gente possui um linguajar técnico que muitas vezes não é nem muito conhecido, né, entre as pessoas leigas. Mas, enfim,
está podendo contribuir aí, né, com o pessoal. Entendi. Você ia falar alguma coisa? Sim, eu vou complementar, porque com essas inspeções, com essa perícia preditiva, preventiva, como é que você faz isso pro juízo? O juízo chama, por exemplo, num caso em que já aconteceu o problema, ou às vezes para evitar isso, tem algum caso para contar pra gente? Então, como nós havíamos mencionado no início do vídeo, onde tem palco para confusão, pode haver processo. E onde há processo, pode haver necessidade de um laudo pericial. Uhum. No caso dessas questões de investigações periciais, muitas das vezes é quase sempre numa situação de manutenção corretiva, quando já aconteceu mal, tá? Então, assim, são trincas, rachaduras, umidade por causa de mofo, que muita gente pensa que é algo simples. A umidade nem sempre é uma coisa simples, tá? Na edificação. Pode ter relação com problemas bem complexos, que está relacionado à função, tá? Pode ser que o solo seja um solo muito úmido, né? E essa edificação pode ter propensão a uma movimentação maior ao longo do tempo, tá? Enfim, por isso que é feito todos os ensaios antes, né, no terreno, a respeito da resistência do terreno, para a gente poder estar trabalhando uma edificação de forma mais segura, né, com relação às estruturas, às fundações e tudo mais. Entendi. Então, essas são as nossas preocupações iniciais. E aí, quando que um juiz pode chamar, por exemplo, um arquiteto? Qual um caso, assim, um caso que você se lembre, um caso que o juiz pode chamar o arquiteto para resolver ali um incidente duvidoso? Então, patologias em geral, na construção civil. Incêndio é um deles. Revestimentos, tá? Revestimentos de qualquer espécie, né? Estrutural e fundação, geralmente os engenheiros manjam mais, tá? Mas não necessariamente o arquiteto também não possa atuar, pode inclusive atuar com assistência do perito. O assistente do perito pode ser um engenheiro também, em casos que ele sinta necessidade, né? Por haver uma complexidade maior. Então é assim, a gente meio que trabalha junto mesmo, não é muito diferente da engenharia da arquitetura, tá? Entendi. Mas a gente trabalha em conjunto, tendo as suas diferenciações aí no meio que eu já mencionei. Mas se complementam, né? E você poderia contar um caso? Dá mais pra complementar. E você, pra gente fechar aqui a live, qual um caso que te marcou, assim, que você falou, nossa, que caso bacana? Tem algum caso que você queira compartilhar com o pessoal? Alguma perícia? Além dessas da Boate Kiss, Taguatinga Sul, tem uma infinidade de ocorrência, né, de manifestação patológica pelo Brasil afora. Porque a nossa cultura, ela é uma cultura que admite muito o jeitinho brasileiro. Sim, a falta de manutenção, né? Tivemos até uma parte do chão aqui que caiu, né? Exatamente. Então, uma delas é a falta de manutenção. E a outra é a falta de consideração com o arquiteto urbanista. O brasileiro geralmente acha, isso aqui é muito importante que eu vou falar, preste bem atenção. Geralmente o brasileiro acha que construir uma edificação se trata apenas de empilhar tijolos. Se eu empilhei o tijolo, a cobertura está tudo certo. Negativo, tá? Um exemplo clássico é essa edificação que desabou. Por quanto tempo essa edificação ficou de pé? Ou seja, ficar de pé não é indício de que aquela construção foi bem executada ou está sendo bem assessorada, certo? Então, a população brasileira, isso aqui é uma crítica construtiva que eu faço, a população brasileira, de uma forma geral, precisa abrir os olhos logo para a importância que precisa ser dada aos profissionais, agentes construtivos, engenheiros e arquitetos. Sim. Tá? Se não quiser continuar sofrendo com as
diversas situações desagradáveis que têm ocorrido. Todo ano acontece esses casos de enchentes, né? Agora mesmo a gente teve uma pela região da Bahia, que eu inclusive vou estar dando uma live com o meu amigo que mora nessa região. Nossa. Vou estar falando a respeito disso. Inclusive vai ser muito das respostas que você gostaria de receber um pouco mais e a gente não tem muito tempo. Sim. Vai estar nessa live lá. Qual dia vai ser? Sobre esses detalhes. Vou marcar com ele e eu vou passar o card aqui para o Instagram. Beleza, aí tá você me marca, você me marca que eu divulgo. Marco sim. Tá bom? Beleza. Então, beleza. Então, esses casos que têm acontecido, né, Brasil afora, de enchente, desabamento e tudo mais, tem total relação com a ausência da atuação do arquiteto urbanista. Uhum. Certo? O brasileiro, ele muitas vezes quer economizar, não vê né? A importância, quer economizar, mas ele não vê a importância do planejamento e ele não consegue enxergar, por ele ser leigo, ele não consegue enxergar o risco pelo qual ele está se submetendo ao deixar de lado o arquiteto e preferir muitas... Tem gente que, por exemplo, prefere um pedreiro riscar um croquis e fazer a edificação, fazer a reforma. Gente, isso tem que parar no Brasil, sabe? Sim. Eu vivo um processo irônico sobre isso, eu vivo uma situação irônica sobre isso. Meu pai, na época que eu ainda era criança, né, na minha infância, ele comprou um lote irregular, construiu de forma irregular, e, gente, não tem nada mais dispendioso do que uma construção feita irregular. É manutenção corretiva direta, é situações adversas diretas, tá? Não é confortável, não é bom, e é muito, muito mais caro do que um projeto, do que quando você considera construir com um profissional adequado no início da construção. Menos dor de cabeça, né? Então, assim, nós temos que tirar um pouco desse mito de que arquiteto também é só coisa para rico, tá? Essa lei de assistência técnica gratuita, ela vem de encontro a sanar muito desses problemas relacionados à classe de baixa renda no Brasil, que não consegue contratar muitas vezes o arquiteto, né, que são pessoas de até 3 salários mínimos, e não consegue contratar um arquiteto, e ela vem assessorar esses usuários, né, esses moradores. Mas, como eu havia dito, é uma lei que ainda precisa, né, de mais reforço, digamos assim, precisa de mais profissionais atuando também, tá? A gente tem que parar de ter esse preconceito de achar que construir é só uma coisa para rico. Nós, como arquitetos, nós somos agentes desenvolvedores de projetos arquitetônicos, seja ele para classe mais alta ou para classe mais baixa. Sim. Tá? O nosso trabalho é desenvolver projetos, organizar os espaços. Organizar os espaços a nível urbanístico e arquitetônico. Então, é a nossa tarefa, né, dar o nosso grito de guerra na sociedade, a fim de que a sociedade se desperte para que ela mesma não venha sofrer com as consequências da sua negligência por não ter se atentado à contratação de um arquiteto urbanista. Sim. Tá? Gostei da fala, Verônica. Gostou da minha fala? Gostei. Pela primeira vez, né? Eu estava esperando um monte de gato aqui. Foi ótima, Verônica. Eu gaguejei um pouquinho porque eu estou tentando transformar palavras muito técnicas em palavras um pouco mais simples. Aí qual palavra que eu uso? Aí eu dou aquela gaguejadinha um pouco. Mas mandou muito bem, muito bem. Essa live vai pro YouTube também. E quem estiver assistindo... Já, a gente tá gravando. Depois você vai postar no seu Instagram. Aí a minha editora... Aí a minha editora baixa do seu perfil e ela edita, fica bonitinho pra gente colocar no YouTube. Então vou agradecer a sua participação. Adorei, você se planejou toda, já sabia os números das leis todas, bem
Bem planejada, né? Tem que ser. A arquiteta toda planejada, já sabia os números das leis, tudo certinho. Muito obrigada, Verônica. Se você... 8 anos de formação tem que servir para alguma coisa a gente aprende, né? Vou pra agora, Então, eu gostaria de saber quem gostou da live. Quem gostou da live, dá um print, me marca a Verônica. Fala aí o que você mais gostou, o que você gostou de conhecer. E quem estiver assistindo no YouTube, já deixa um like no canal e segue o canal, tá bom? Muito obrigada, Verônica. E eu gostaria de um fechamento seu. Pode falar aí o que você acha, o que você quer falar pro pessoal. Então, gente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade que eu estou tendo aqui de ser entrevistada pela nossa querida e competente Jaqueline Tirotti. Muito obrigada, né? Verônica. Ela que atua, ela é advogada e atua como perita grafotécnica e documental, né? Enfim, eu queria agradecer o convite. Espero ter sanado a dúvida de muita gente que tem curiosidade sobre a nossa profissão. Sim. Né, especialmente no que tange a área da perícia em arquitetura, né? Espero poder ter contribuído com o pessoal. Enfim, é isso que eu tinha para dizer por hoje. Vou estar fazendo mais lives aí pela frente aí, conforme o pessoal for me convidando e também conforme a minha agenda for deixando. Maravilha! Minha vida no dia a dia também é uma correria. A agenda lotada é uma maravilha. Pesquisa científica daqui, pesquisa dali, trabalhos com relação a projeto, enfim, diligência, não para, né? Então a nossa mente está sempre tendo alguma coisa, no escritório está sempre tendo alguma coisa para fazer, nossa mente está sempre cheia de alguma coisa. Mas conforme os convites forem surgindo, se eu mesmo daqui para frente surgir mais alguma oportunidade, a gente pode voltar a fazer também. Sim. Então é isso, gente. Ó, já manda um tchauzinho aqui pro Fernando, que o Fernando comentou aqui na live. Fernando Sarian? Sarian. Opa, Fernando Sarian, um grande beijo, tá? Um beijo a todos. Obrigada aí. Foi meu instrutor aí na questão de perícia. Ele é ótimo. Ele é ótimo. Você também serve de fonte de inspiração. Sim. Você também serve de fonte de inspiração. Obrigada. Tô sempre aí pesquisando uma coisinha ou outra de você aí também. E é isso, gente. Né? Acho que por hoje deu, né? Sim. De live aí, que eu nem... Uma horinha. Deu uma horinha. Tem uma horinha. Aí você posta no seu Insta, tá bom? Beijo, Verônica. Beijo, pessoal. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui. E posta aí nos stories, marca @peritatirotti, @veronica.almeida.s. E até a próxima. Tchau, Verônica.